revista geral. Aqui segurança pública é questão de cidadania e respeito ao próximo. Hoje nós vamos continuar o debate sobre a integração das polícias. E para continuar esse debate estão conosco aqui o Sargento Liberato, diretor financeiro da ASPRO. Está também aqui conosco o Subtenente Luiz Gonzaga, que também faz parte da ASPRO. Estão chegando o Dr. Paulo Vaz Alquimim, que é o ouvidor de polícia do Estado de Minas Gerais, o Denilson Martins, que é o presidente do Sindipol. E antes de começar o nosso debate, deixa eu cumprimentar o presidente da Ascobom, o Sargento Alexandre. Bom dia, Pascoal, bom dia, bancada. Sargento Alexandre, que está aí nessa luta aí, desenfreada, aí, correndo atrás das coisas para organizar, juntamente com as outras entidades de classe, essa Assembleia Geral que vai acontecer no dia 13/4/2011. Então você que é policial e bombeiro militar está convocado para essa Assembleia Geral que vai ser, repetindo, no dia 13/4/2011, às 14 horas, lá no COPM. E é sobre a respeito da campanha salarial, não é isso, Coronel Mendonça? Gente, vocês aí, companheiros, estão sempre ouvindo essa Rádio 107, a campanha salarial está se iniciando. Então o que acontece? Essa Assembleia é fundamental para o governo entender que o número de presentes vai definir a nossa capacidade de mobilização. Então, é a hora de retirar um pouquinho do seu tempo e participar das lutas aí, né, Gonzaga? O que você pede aí, para os companheiros que estão ouvindo a 107, em todo momento agora, em respeito dessa mobilização? Boa tarde a todos, boa tarde, Mendonça, boa tarde, Liberato, boa tarde, Pascoal, Alexandre, ouvintes do programa. Olha, na verdade é o que você falou, Mendonça. Nós estamos nesse processo há vários anos e já fizemos inúmeras convocações de Assembleia e, infelizmente, a participação tem sido muito tímida, muito pequena, e isso tem dificultado a nossa capacidade de pressão. Porque argumentar com o governo, todos sabem argumentar e nós estamos nesse processo aí, já temos, vou dizer assim, essa certa tranquilidade para estar argumentando a necessidade dos policiais. Mas nós sabemos que a conquista vem pela pressão. E se nós tivermos uma Assembleia, a primeira Assembleia, com um número pequeno de participantes, nós teremos, por consequência, uma posição do governo, uma visão do governo, de que nós estamos enfraquecidos. Então, além dos policiais e bombeiros militares, nós queremos aqui também motivar as esposas dos policiais e bombeiros militares, motivar as pensionistas dos policiais e bombeiros militares. Pode levar a sogra também? Pode levar a sogra, levar o pai, levar o avô, levar todo mundo, porque afinal de contas, é com o salário policial que nossas famílias sobrevivem. Então a dignidade da nossa família passa pela questão salarial. E aí as famílias têm que participar. E nós estamos insistindo. E eu queria insistir, Mendonça, com a sua paciência aí, porque nós também já não aceitamos mais aquela argumentação de que tem risco. Não tem risco. De 2007 para cá, praticamente... Pois é, mas eu queria te perguntar isso, Gonzaga. Você e o Liberato, que essa pergunta para vocês dois aí, que a ASPRO, que está sempre como carro-chefe, como a entidade mais representativa, mais antiga e combativa que nós temos aí dos policiais, eu queria que vocês comentassem essa frase aqui. Olha aqui, doutor Paulo, é estranho aqui, você tem medo de lutar pelo seu trabalho, pelo seu salário, que é isso? Na verdade é o seguinte, o que nós experimentamos nos últimos anos é uma justificativa de que não vão participar porque tem risco. Risco de quê? Depois do nosso Código de Ética, depois de 97, ninguém foi punido mais por participar. Nós não estamos, nesse primeiro momento, chamando ninguém para parar o serviço. Se nós, na região metropolitana, todo mundo que estiver de folga, de férias, no descanso, os aposentados, se nós todos formos para uma Assembleia, nós teremos lá 25, 30 mil pessoas. E a participação do bombeiro tem sido frequente? O povo do bombeiro está indo? É na mesma proporção da PM. Então não é mais nem menos. É na proporção. E sempre usando as mesmas argumentações. De que tem problemas, que o comandante não deixa, que há pressão. Nós não temos assistido esse tipo de pressão. E fazemos aqui um apelo aos comandantes. Principalmente aos tenentes coronéis, que comandam batalhão, aos majores que comandam a companhia. Que não esboce nenhuma reação. A gente sabe que a maioria está apoiando, que a maioria apoia, muito embora não tenha a tranquilidade de ir para a Assembleia, mas apoia, não tem tido manifestação, posicionamento contrário, mas que incentive. Se não pode liberar, e nós nem estamos pedindo para liberar ninguém, mas que não mude ninguém de escala, que não ameace ninguém de escala, troca de escala, que não ameace as férias de ninguém, para que eles possam participar com tranquilidade. É um direito nosso de participar. É um direito nosso reivindicar. Todos podem reunir pacificamente sem armas, não é isso? Exatamente. Então nós uma pergunta, se está sendo realizado
se está sendo realizada essa assembleia dentro do COPM, com a participação do Clube dos Oficiais, da Associação dos Oficiais, se tiver retaliação dos comandantes, é uma trairagem. Eu acho uma trairagem, porque se está representado pelos oficiais. Também o COPM. A OPM representa os oficiais. Ô, Julinho, mas a gente precisa fazer uma distinção. O que é institucional e o que é base, o que é classe? As entidades de classe estão todas envolvidas, né? Até que, enfim, nós estamos participando juntos, entidades representativas de oficiais, de praças, de pensionistas, todos juntos. Caiu o Cabo Júlio e o Saíno Rodrigues junto também? Exatamente, estão aqui assinando o material, a convocação. O que há é uma distinção, é uma instituição. E na instituição você pode ter um soldado que não tem coragem de participar, que não tem coragem de incentivar, assim como você tem coronel. Então há uma distinção entre as entidades de classe que estão apoiando, estão participando. Não então, há... Pelo que você está falando, então o medo não tem patente, né? Tem medroso de coronel e soldado. Tem medroso de soldado a coronel, a verdade é essa. Então nós precisamos de falar disso claramente, por mais que possa doer e dói pra gente, né? Nós somos uma entidade representativa de praça e é ruim você ver que também existe uma certa acomodação em nome de um risco que, na verdade, nos últimos anos não se concretizou para ninguém. Ninguém foi punido. Só uma correção, Gonzalo. Nós no passado, sempre ocorriam as assembleias dentro do Clube de Cabo Soldado, né, da ASPRO, e hoje a gente está indo para dentro do COPM, não é isso? Olha, então, eu acho que é um prestígio, não é isso? É um prestígio que a gente está caminhando aí. Além do prestígio, Julinho, o Clube dos Oficiais tem um espaço importante, ele está bem localizado na área central, tem um espaço interno importante, tem um ginásio grande, então tem uma facilidade de aglomeração. Então, e o que não quer dizer que nós não possamos sair de lá numa caminhada, mas em princípio é um espaço que acomoda bem o conjunto das pessoas. Se ficar claro, né, Pascoal, bem claro, a assembleia dessa quarta-feira é para definir o quê? A pauta de reivindicação. Não está se convocando ninguém para fazer greve, não está convocando para nada. É a pauta de reivindicação. Qual que é a aspiração dos militares? E aí que é importante você ir, porque depois fica falando assim, ah não, mas a entidade está defendendo uma coisa que não me perguntou. Você está sendo perguntado em assembleia. Vá lá e dê sua opinião. Leva a sua sogra, leva a esposa, a família toda. Então é isso aí, para vocês fiquem atentos, dia 13/4, às 14 horas, Assembleia Geral da Classe. Está feita a convocação aí, então vocês que fazem parte da família militar, tanto bombeiro, quanto policiais, quanto pensionistas, não podem deixar de participar junto com as entidades de classe. Quero cumprimentar, acabou de chegar aqui nos nossos estúdios, o Dr. Paulo Vaz Alquiminde, que é o ouvidor de polícia do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Cumprimentar o Denilson Martins, presidente do Sindipol, também acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Pascoal, e todos os ouvintes aí da nossa 107. Ao sargento Spakoski, vice-presidente da Ascobom, que também está aqui conosco acompanhando o programa. Boa tarde, Spakoski, seja bem-vindo. Boa tarde, Pascoal, e a todos os ouvintes da 107, uma boa tarde. E também o Cabo Julinho, que eu esqueci de cumprimentá-lo no início do programa. Cabo Julinho, boa tarde, diretor administrativo da Ascobom. Ele é sargento, mas ele gosta de chamar ele de cabo, então cabo sempre será. Vamos lá. No programa de hoje nós vamos abordar também a situação dos funcionários administrativos da Polícia Civil, pois segundo informações do Francisco e da psicóloga Tânia Alves, até hoje ainda existe funcionário administrativo da Polícia Civil que recebe R$ 324 por mês. É mole? Vou repetir o salário, R$ 324 por mês. Vamos saber a opinião dos presentes aqui no estúdio sobre este assunto durante o programa. Mas, para agora iniciarmos de fato o nosso debate, eu quero convocar o Coronel Mendonça para ele fazer uma denúncia a respeito do linchamento moral e profissional que está sendo praticado contra um oficial, um sargento e um soldado da Rotan,